Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da Schedio. O meu nome é Eduardo Vasconcelos e o tema que eu tenho para vos apresentar hoje do SolidWorks Simulation são as ligações parafusadas. Ora, este é um tema muito vasto. Eu vou fazer uma introdução ao tema das ligações parafusadas. Okay? Basicamente vou tentar responder aqui a 2, 3 perguntas e também ver como é que vocês podem depois obter resultados das mesmas. Ora, quando é que nós devemos usar ligações parafusadas? Nomeadamente quando temos que determinar quais os parafusos que queremos usar no nosso projeto. Okay? Quando temos, por exemplo, uniões entre vigas, quando temos flanges em tubagens que são parafusadas umas às outras, quando temos situações, por exemplo, de ancoragens, ou seja, todas as situações em que nós queremos usar parafusos e não temos bem a certeza quais as dimensões dos parafusos que queremos usar e quais as cargas de aperto, embora muita desta informação esteja já tabulada. Essas serão as situações em que nós devemos utilizar então ligações parafusadas no SolidWorks Simulation. Porquê usar as ligações parafusadas? Ora, porque normalmente quando nós vamos fazer este tipo de estudo, se nós tivermos o parafuso modelado com geometria lá, primeira questão, nós muito dificilmente conseguiremos representar a rosca física tal e qual como ela é na realidade e simular os contactos da rosca com o furo onde ele vai estar roscado, ou quer seja porca, quer seja furo roscado. E também por questões de performance, ou seja, todo este tipo de cálculos que envolvem contactos altamente complexos, como seria um contacto de um parafuso roscado, são situações que irão demorar imenso tempo a calcular e não temos também qualquer tipo de aproveitamento direto desses resultados. Okay? Então, com as ligações aparafusadas no SolidWorks Simulation, nós conseguimos ter um cálculo muito mais eficaz, com melhor performance, muito mais rápido e conseguimos retirar os valores muito mais facilmente. A nível de vantagens e desvantagens, eu vou falar um bocadinho sobre esse tema durante a própria demonstração dos vários exemplos práticos que tenho aqui para vos mostrar hoje. E vou começar exatamente com um exemplo muito simples, que é como criar as ligações parafusadas. Tem aqui, basicamente, algumas chapas já com furos feitos com o próprio Hole Wizard. Okay? Tenho furos simples, passantes, tenho furos escariados e tenho aqui alguns furos também cortados ao meio para vos mostrar como considerar situações deste caso. Ora, eu já tenho o add-in do Simulation ligado e vou então criar aqui um novo estudo. Esta geometria é composta por, como já mencionei antes, algumas placas simples de 10 mm de espessura. Okay? E para criar ligações parafusadas, basicamente tem que vir aqui a Connections e automaticamente posso ver aqui vários tipos de ligações diferentes: molas, cavilhas, parafusos, rolamentos, pontos e linhas de soldadura, ligações rígidas e links, okay? Linkagens. Neste caso, o que nós queremos fazer é exatamente um bolt. Temos então caixa de diálogo das ligações parafusadas, onde nos são apresentados 4 parafusos diferentes, mas os 2 primeiros parafusos só diferem basicamente na cabeça do parafuso, em que este aqui será um parafuso sextavado no interior, exterior, cabeça de queijo, não interessa, e este aqui será um furo com cabeça cónica. Temos depois, estes 2 parafusos subentendem que estão presos com porca no lado oposto. Okay? Os outros parafusos são semelhantes aos anteriores, mas em vez de serem presos com uma porca, eles estarão roscados na própria geometria. O quinto parafuso, que é um Foundation Bolt, é um parafuso com uma particularidade ligeiramente diferente e o qual eu já vou explicar mais em detalhe mais à frente. Vou começar exatamente como mostrar como criar estes parafusos. Ora, começando por um parafuso normal, cabeça de queijo, sextavado ou como é qualquer queiram usar, deste tipo, nós basicamente selecionar 2 arestas. Neste caso, temos que utilizar uma aresta circular para a cabeça do parafuso. Vou considerar, por exemplo, esta daqui. E vou utilizar uma aresta na face inferior para a porca. Okay? Que será esta daqui. Ora, neste caso estou a considerar que a cabeça do parafuso e a porca têm o mesmo diâmetro, ou neste caso até poderia ser mesmo a área da anilha, digamos assim. E podemos alterar, por exemplo, vou pôr aqui que o diâmetro deles vai ser de 20 mm.
O diâmetro do fuso, ou do veio do parafuso, que temos neste momento com 11 mm, é basicamente o diâmetro do furo que está aqui feito. Isto é um furo para M10 passante, tem um diâmetro nominal de 11, e o software automaticamente introduz esse valor aqui nesta caixa de diálogo, e eu vou alterar este valor, por exemplo, para 10 mm. Em seguida, nós podemos ainda definir aqui o tight fit. O tight fit seria, por exemplo, se este parafuso efetivamente tivesse 11 mm de diâmetro, e a sua rigidez fosse semelhante à rigidez do material, então eu iria dizer que ele estaria, digamos, um parafuso à justa nestas duas faces e a deformação delas iria ser contabilizada. Ou seja, se o parafuso tivesse uma rigidez muito superior aqui àqueles furos, esta seria a opção que teríamos que ligar. No caso de, lá está, se o diâmetro do parafuso fosse exatamente igual ao diâmetro do furo. Como não é o caso, eu vou desligar esta situação, esta opção. Temos depois aqui também uma biblioteca de materiais. Ora, isto é para quê? Isto é basicamente para nós darmos propriedades de materiais ao nosso parafuso, na situação de querermos determinar se o parafuso vai aguentar ou não a carga a que vai estar sujeito. Okay? Se nós quisermos que o software nos devolva esse valor logo diretamente, se ele vai aguentar ou não, temos que introduzir estes valores aqui, quer seja a área média da secção do parafuso, ou então deixar o software calcular essa informação de acordo com o inverso do passo do parafuso. Okay? Chama aqui a atenção que temos aqui roscas por milímetro. Nós estamos habituados normalmente a falar no passo de rosca 1,5, que seria uma volta, 1,5 milímetro por volta. Aqui neste caso teria que ser o inverso desse valor. Este valor do material, da força do parafuso, é obtido automaticamente a partir do material que nós selecionarmos aqui. Estamos a falar de um alloy steel que tem uma tensão limite de 620 megapascais. E este seria o fator de segurança, ou seja, nós queremos que o parafuso aguente o dobro da carga a que vai estar sujeito e o software vai-nos devolver um resultado encarnado caso não aguente, este fator de segurança de 2, ou a verde se tiver um fator de segurança superior a 2. Também não é o caso. Vou também desligar esta opção. E, finalmente, podemos aplicar também aqui uma pré-carga de aperto no nosso parafuso, que pode ser axial ou pode ser de torque. Eu vou colocar neste parafuso uma pré-carga axial, vou pôr 10 N, eu sei que é pouco, mas também é só para efeitos demonstrativos. E, relativamente à opção avançada, já mostro mais à frente no outro parafuso. Uma vez que eu aceite, então, a minha caixa de diálogo, podemos ver, então, uma representação gráfica do parafuso com porca. Aqui em baixo, temos então aqui a nossa porca e o parafuso, e a dimensão desta representação gráfica é exatamente aqueles 25 mm, aqueles 20 mm de diâmetro que eu defini para a cabeça do parafuso e para a porca. E podemos ver também logo que temos então uma pré-carga de aperto axial representada por esta seta que está aqui na representação gráfica do parafuso. Vou avançar para criar outro parafuso a seguir, que vai ser o parafuso roscado. Ora, na essência, a formulação do parafuso, as opções são exatamente as mesmas para os 4 parafusos que aqui temos. Okay? A principal diferença será a forma como eles vão interagir com a geometria. Neste caso, nós precisamos selecionar a aresta e temos que selecionar então a face interior onde o parafuso vai estar roscado. Mais uma vez, podemos variar aqui então estes valores todos que aqui estão. Neste caso, teríamos mesmo que ter um parafuso com 11 de diâmetro para ficar roscado em baixo. E para vos mostrar a diferença entre ter uma pré-carga de aperto axial ou de torque, eu vou incluir também aqui um valor de torque arbitrário. E chamo só a atenção para um valor que temos aqui de 0.2. Este valor de 0.2 é o valor da fricção da cabeça do parafuso com o material ao qual ele está a ser, apertado ou aplicado. Okay? Seria o atrito entre a cabeça do parafuso e, neste caso, a face da nossa chapa onde ele está a ser parafusado. Vou aceitar. Podemos ver então que temos um parafuso com uma dimensão ligeiramente inferior, porque eu não alterei o diâmetro da cabeça do parafuso para 20, tal como fiz aqui neste. E podemos ver que temos então a nossa pré-carga de aperto de torque, representada por esta seta circular. E na face inferior podemos ver que não temos a porca aplicada, o que nos dá uma boa ideia de que tipo de parafuso é que estamos a aplicar nesta situação. Ora, o furo escariado basicamente é igual ao anterior,
Vou pôr então aqui Bolt. Vou prender aqui o alfinete porque vou dar os dois parafusos de seguida. E neste caso, em vez de estarmos a selecionar a aresta do parafuso, vamos selecionar a face cónica do furo e vamos selecionar a aresta inferior. O diâmetro que nós temos aqui será o diâmetro só da porca neste momento, nut diameter, e todos os outros dados são exatamente iguais. Ora, se nós deixarmos aqui uma pré-carga axial com valor de 0, o que vai acontecer é que nós não vamos ter a setinha, esta seta que temos aqui, a representar a mesma pré-carga. Como eu ainda estou a aplicar, ou seja, já aceitei no verde, mas como ainda tinha aqui o alfinete ligado, ele não mostra já a visualização do parafuso, mas já vai mostrar quando eu aplicar então aqui o segundo parafuso. O segundo parafuso vai ser então cabeça cónica e vai ser aparafusado no interior. E vou mudar para uma carga de torque, mas vou deixar o valor a 0. E, aceitando, podemos ver então aqui os nossos dois parafusos com a cabeça cónica e então a aplicação da porca e o parafuso enroscado. E além disso podemos ver também a ausência da carga de aperto, pela ausência da carga da seta que indica a carga axial e da seta que indica o torque aplicado no parafuso. Okay? Então estes serão os 4 parafusos normalmente que nós colocamos entre duas peças. Cabeça de queijo, sextavada, interior ou exterior, e cabeça cónica nesta situação. Temos ainda o parafuso de fundação. Ora, o parafuso de fundação é um parafuso particular. Isto porquê? Porque até agora o que estes 4 parafusos que nós aplicamos fazem é prender as duas peças uma à outra. Ou seja, na realidade os graus de liberdade destas peças ainda encontram-se livres, o que significa que se nós aplicarmos gravidade ou uma força externa, a geometria ir-se-á embora, digamos assim, porque ela não tem graus de liberdade rígidos. No parafuso de fundação, o que ele faz é exatamente cancelar graus de liberdade na nossa peça. Por esse motivo, ele encontra-se não só na caixa de diálogo dos parafusos, como temos visto até agora, temos aqui o nosso Foundation Bolt, mas também se encontra na caixa de diálogo de Fixtures, eu clico direito em Fixtures, aparece-nos então aqui o Foundation Bolt, porque na realidade o que ele faz é isso mesmo, é prender a nossa peça no espaço. E como é que nós aplicamos este parafuso? Ora, precisamos ter um plano, e neste caso eu tenho aqui o plano top visível, e é conveniente o plano estar coincidente com a face inferior da geometria. Para aplicar o parafuso é semelhante aos anteriores, selecionamos uma aresta, podemos definir o diâmetro da cabeça do parafuso, neste caso será uma porca, não é? Quase como se estivéssemos a falar de uma ancoragem, do parafuso de ancoragem, em que o que vamos ter é uma porca aplicada aqui, e mais uma vez o diâmetro do fuso. Temos a pré-carga de aperto, tal e qual como acontece nos outros parafusos todos, e neste caso, além da aresta, vamos selecionar um plano ao qual a peça vai estar aplicada. Okay? Então podemos ver que temos o nosso parafuso com porca e temos a nossa ancoragem na parte inferior da geometria. Um ponto muito importante em qualquer ligação parafusada são os contactos entre as peças. E neste caso o que é que acontece? Se nós tentássemos correr o estudo neste momento, iria-nos aparecer um de 2 avisos. O primeiro seria que temos ligações aparafusadas entre as duas peças, mas que não existe qualquer condição de contacto entre as mesmas. A segunda mensagem de aviso terá a ver com o parafuso de fundação, que obrigatoriamente temos que aplicar um contacto do tipo parede virtual entre a geometria e o plano que foi selecionado para a aplicação do parafuso. E como é que isto é feito? Ora, botão direito em Connections, temos então aqui os nossos Contact Sets. Neste momento o nosso contacto global está considerado como bonded, o que significa que, apesar de termos chapas independentes, acabam por ser tratadas como um único objeto, um único bloco geométrico, digamos assim. Então nós temos que dizer efetivamente que estas placas são independentes entre elas. Só para vos mostrar um pequeno tratamento que eu fiz antes também, eu apliquei aqui uma split line nesta peça, okay? Exatamente para coincidir com a área de contacto com a chapa inferior. Vou aplicar então o contacto entre as peças, Contact Set, vou usar aqui a ferramenta de contactos automáticos entre
as duas chapas, Find, e podemos ver que temos então aqui aquela região de contacto na face inferior, e vou dizer que quero fazer um contacto do tipo No Penetration sem qualquer tipo de atrito. Okay? Neste momento eu estou a deixar o atrito desligado de propósito. Vou aceitar no verde, aceito, e relativamente ao parafuso de fundação, como é que é feito esse contacto com o plano? É também nos contact sets, só que neste caso não vai ser do tipo No Penetration, mas sim do tipo Virtual Wall. As entidades geométricas que temos de selecionar serão a face da geometria e o plano ao qual o parafuso está aplicado. Mais uma vez, podemos definir qual é que é o atrito nesta caixa de diálogo entre a geometria e o plano virtual. Neste caso vou deixar a zeros. E eventualmente, se quisermos considerar que o plano não é totalmente rígido e tem alguma rigidez tangencial e normal e axial, digamos assim, podemos aplicar esses valores diretamente aqui. Neste caso eu vou deixá-lo completamente rígido e aceito. Okay? Então esta será a forma correta de nós aplicarmos ligações aparafusadas entre dois componentes e ligações aparafusadas entre um componente e um plano virtual para simular uma ancoragem, por exemplo. Porquê a questão do parafuso de fundação ou da parede virtual? Ora, porque basicamente o que estamos a fazer aqui neste caso será eliminar a malha que seria necessária para a chapa de baixo. Ou seja, se nós tivéssemos uma ancoragem com uma dimensão bastante grande, eu vou-vos mostrar um exemplo mais à frente, se não utilizássemos a parede virtual, o que iria acontecer é que teríamos que também criar a malha de elementos finitos da ancoragem, que normalmente, regra geral, é muito superior a nível de dimensões à chapa ao qual ela está aparafusada. E lá está, quanto mais elementos finitos, quanto mais nós, mais tempo irá demorar o nosso cálculo a fazer. Então, trata-se também de uma questão de performance, a aplicação deste parafuso de fundação. Ora, até agora eu só tenho falado da ligação entre duas chapas. O que é que acontece quando nós estamos a trabalhar com 3, 4 ou mais chapas entre si? Ora, então aqui a ligação parafusada já vai ter que ser um bocadinho diferente. Eu vou, então, ligar aqui o nosso bolt connector. Vai ser um parafuso normal, que vai ter a cabeça ligada aqui nesta aresta e a porca vai estar aqui nesta face que aqui está. Ora, até aqui nada de muito diferente do que foi feito anteriormente. Vou colocar também aqui uma carga axial na ordem dos 10 kN, por exemplo. Mas ainda nos falta aqui mais um pequeno detalhe. Ora bem, isto porquê? Imaginemos que, eu vou colocar então aqui, temos o nosso parafuso. Imaginemos que nós temos uma força de tração nesta face que aqui está, a puxar a peça. Ora, mesmo tendo contactos do tipo No Penetration, e vou colocar então os nossos contactos set entre as várias chapas, Automatically Find, entre estas três, Find Contact Set, temos então 2, aqui em baixo, nesta união e na face de cima. Com a tecla Ctrl aplico todos em simultâneo, mas reparem que eu não dei atrito nestes dois contactos. Ora, o que é que vai acontecer? Se eu puxar esta peça daqui, apesar da pré-carga de aperto que nós temos aqui e do contacto no Penetration, como não existe qualquer tipo de atrito, esta chapa irá ser extraída desta posição sem ter em consideração a ligação aparafusada que está aqui criada. E isto porquê? Basicamente porque durante a formulação deste parafuso eu não coloquei uma opção muito importante, que está localizada na parte inferior da caixa de diálogo. Ou seja, esta opção avançada dos Bolt Series serve exatamente para nós contabilizarmos estas chapas intermédias na ligação aparafusada. E a única coisa que temos que fazer é selecionar a face interna do furo daquela chapa intermédia, e no caso de serem mais do que uma chapa, iríamos selecionar todas as chapas aqui, e essa seria a forma de nós considerarmos então a chapa do meio neste tipo de ligações aparafusadas. Esta ligação, este tipo de opção também seria feita exatamente da mesma forma aqui. Okay? E, basicamente, isto é muito importante e não se podem esquecer desta situação quando estiverem a trabalhar com várias chapas aparafusadas. Logicamente que o segundo passo muito importante também é o contacto no penetration. Okay?
nós pusemos aqui dois contactos do tipo no penetration, em que não foi definido atrito, e neste tipo de situações é obrigatório a aplicação de atrito nos dois contactos, para que a pré-carga de aperto faça algum efeito, correto? Vai segurar basicamente esta peça no sítio, é o atrito que ela tem entre as duas chapas, superior e inferior, juntamente com a pré-carga que estamos a aplicar aqui. E a última situação que eu vos quero mostrar, e porque normalmente uma das ferramentas extremamente importantes e existentes que existe na análise de elementos finitos é a simetria, vou-vos mostrar como também aplicar parafusos em situações de simetria. E é por esse motivo que eu tenho então aqui este furo cortado também ao meio. Então direito em Connections, Bolt. E neste caso nós vamos aplicar um parafuso normal, que será feito entre esta face, entre esta aresta e esta aresta daqui. Okay? Temos então a nossa opção avançada de Bolt Series, em que temos que selecionar aqui esta face intermédia. Até agora nada muito diferente do que acontece aqui neste caso, mas temos que avisar ao software que estamos a trabalhar com meia simetria no nosso parafuso. Então eu vou também ligar a opção de simetria e neste caso vou selecionar esta face como plano de simetria. Desta forma, os valores, as forças, as cargas que o parafuso vai estar sujeito irão ser corretamente representadas porque estamos a considerar que só temos metade do parafuso. Logicamente que as cargas também terão que ser elas simétricas segundo esta face, ou seja, nesta situação só poderia ter ou cargas laterais aqui nesta face ou então cargas verticais aplicadas aqui nesta face ou na face inferior. Okay? Então temos aqui o nosso parafuso de união, podemos ver então a nossa ligação intermédia por causa do Bolt Series com a chapa intermédia, que é diferente. Okay? Parece diferente, mas não é. Okay? Podemos ver então aqui as nossas ligações aparafusadas no nosso exemplo. Ora, tem aqui já muito material acerca de ligações aparafusadas. Eu vou então fechar aqui este ficheiro e vamos avançar para o nosso segundo exemplo. Antes disso, vou só falar como é que funciona a formulação dos parafusos na simulação. Ora, nós retiramos geometria do modelo, não é? Nós retiramos o parafuso físico modelado, com extrusões, com revoluções, sejam elas como forem, e substituímos por uma ligação matemática entre as duas peças. E a formulação que o software vai usar basicamente ele vai criar um elemento de viga concêntrico com o furo onde foi aplicado, okay? E de acordo com o tipo de parafuso que nós estamos a selecionar, ele vai unir esse elemento de viga à geometria, através de barras extremamente rígidas desta forma. Okay? Ora bem, se for um parafuso com porca, basicamente ele vai unir o topo da viga com a área que nós aplicamos, com o diâmetro que nós aplicamos para a cabeça do parafuso e para a porca. Okay? No caso do parafuso roscado, o que ele vai fazer, ele vai criar essa união entre o topo do elemento de viga e, mais uma vez, essa área com o diâmetro, de acordo com o diâmetro, com o diâmetro que aplicamos no parafuso. Mas, como é um parafuso roscado, o que ele vai fazer é, nesta extremidade, ele vai reduzir o elemento de viga, mais ou menos a metade da espessura da peça no qual ele está roscado, e vai criar também uma união infinitamente rígida entre essa extremidade e a face interna do furo. Ora, quando estamos a trabalhar com parafusos de fundação, o que acontece é que a parte de cima, não é? A parte da cabeça ou da porca é exatamente igual aos outros parafusos, mas o plano tem basicamente espessura zero, ou seja, o elemento de viga termina basicamente com a mesma espessura da peça inicial, até o plano ao qual ele está aplicado. Okay? E todas estas formulações vão ter alguma implicação na leitura dos resultados que nós vamos obter aqui. Okay? Então, se nós formos comparar isto com o caso anterior que nós fizemos, então os parafusos com porca, quer seja o escariado, quer seja o parafuso com cabeça, temos então um comprimento total de 20 mm para o veio do parafuso. No caso do parafuso sem porca ou parafuso roscado, temos então 15 mm. E no caso da parede virtual, temos um parafuso com comprimento de 10 mm.
Ora, eu vou voltar aqui ao exemplo, então, do SolidWorks. Vou só chamar aqui o exemplo anterior para vos mostrar também como é que esta ligação é feita. Ou seja, vou mostrar isto no exemplo já agora que temos aqui. Ora, temos aqui então uma chapa aparafusada. Eu tenho vários estudos criados e vou começar exatamente com o furo com porca. Ora, se vocês repararem, eu criei aqui um split line na geometria, em cima, correspondente ao diâmetro do parafuso que estou a considerar neste estudo, mas na face inferior eu não o fiz. Okay? E a primeira questão é exatamente esta. Se eu vos mostrar a malha de elementos finitos, e vou esconder só aqui as ligações aparafusadas. Ora, eu apliquei um controle de malha manual nesta área. E como temos aqui o split line, podemos ver a fronteira bem delimitada da cabeça do parafuso, mas esta situação não é de todo obrigatória. Okay? Até porque se nós formos ver na face inferior onde temos a ligação com a porca, podemos ver na mesma aqui um controle de malha correspondente ao diâmetro da porca, neste caso são 25 mm, exatamente como foi feito na face superior. Só que, enquanto na face superior fui eu que apliquei o split line para dividir aquela superfície, na face inferior foi o software que o fez de acordo com as propriedades do parafuso aplicado. E porquê este split? Porquê este controle de malha? Porquê esta área bem delimitada? Porque lá está, o nosso parafuso matematicamente é um elemento de viga no centro do furo e está ligado com uniões, com ligações infinitamente rígidas a toda esta área que aqui está exatamente para poder aplicar a pré-carga de aperto, quer seja torque, quer seja axial, nesta região da geometria. Agora vou voltar aqui a ligar só visualmente as condições fronteiras. Então podemos ver que temos neste caso um parafuso com a porca em baixo. Neste estudo roscado tem um parafuso exatamente com as mesmas condições, completamente roscado. E neste caso tem um parafuso de fundação com um contacto virtual com um plano, neste caso o top plane, que está perfeitamente coincidente com a face inferior da geometria. E só para vos sumarizar aqui um bocadinho, ou resumir o que está feito, tenho então um parafuso, todos os parafusos têm a mesma definição, a nível de diâmetro da cabeça, diâmetro do parafuso. Não estou a calcular forças, tenho uma pré-carga axial de 10 kN e basicamente é isto. Okay? Todos os parafusos estão formulados exatamente da mesma maneira. A nível de contactos, tenho então aqui um contact set do tipo No Penetration, entre as faces de contacto das duas peças, sem considerar atrito entre as mesmas. A peça de baixo está fixa na face superior e na face inferior. Basicamente, o que eu estou a dizer é que ambas as superfícies, ou ambas as faces, não se deformam completamente. E eu fiz isto para poder comparar os resultados deste exemplo e do exemplo do parafuso roscado com o exemplo do parafuso de fundação, em que tenho a parede virtual. Porquê? Porque a parede virtual não tem qualquer tipo de... é completamente rígida. Okay? Então, tenho aqui uma condição completamente fixa, na face superior e inferior. Tenho uma condição de roller slider nas faces laterais desta chapa, para não haver rotação da mesma. E tenho uma força de 500 newtons de tração nesta face aqui oposta. Ou seja, se eu tiver isto na vista isométrica, estou a tracionar a peça para mim. Okay? E basicamente é isso. A nível de resultados, o que é que nós temos? Ora, podemos ver tensões, podemos ver deslocamentos, tal e qual como temos feito até em qualquer análise de simulação. E a partir do momento em que nós temos ligações aparafusadas, nós podemos vir aqui com o botão direito a resultados, List Connector Force. E é-nos apresentado, e são-nos apresentadas as cargas, as forças aos quais este parafuso está sujeito. Posso ainda discretizar as mesmas pelas várias componentes, em X, Y e Z. Podemos ver então que temos uma força de corte de 500 newtons, correspondente à força que temos aqui, porque não temos qualquer tipo de atrito. Temos a força axial de 9.986.7, que corresponde aos 10 kN que foram aplicados na pré-carga axial do parafuso.
menos alguns pozinhos, digamos assim. Porquê? Porque a chapa de cima pode-se deformar, ou seja, ela pode ser comprimida e então ela está a absorver parte dessa carga axial. Por esse motivo é que não temos aqui 10 kN exatamente como acontece num cálculo teórico, digamos assim. E temos aqui um momento associado ao parafuso de 4,84 Nm, principalmente no eixo X, ou seja, se nós formos ver aqui no eixo X, estamos a tracionar para aqui, então temos um momento de 4,84 Nm. Ora, eu não vou passar isto em detalhe para todos graficamente, eu vou buscar aqui então um ficheiro de Excel que preparei já com todos estes dados. Podemos ver então que para o parafuso com porca temos então uma carga, uma força de corte de 500 newtons, temos uma força axial de cerca de 10.000 aproximadamente, 9.986, e um bending moment de 4,84. No roscado e no virtual temos praticamente os mesmos valores e podemos ver aqui nesta tabela de comparação, mas temos aqui uma ligeira diferença nos momentos aos quais o parafuso está sujeito. E eu aqui queria pedir um bocadinho a vossa interação através daí da caixa de diálogo do webinar para me responderem se acham que há aqui algo estranho, algo diferente, muito relevante aqui nos resultados. Okay? Se conseguem ver aqui alguma relação entre os resultados que estou aqui a obter. Então, vou ver se aqui o pessoal está atento. Podem responder aí do lado direito, aí no interface do webinar. Já começam a aparecer aqui algumas possibilidades. Cada uma das ligações tende a ser mais rígida. É verdade? Okay. É verdade que cada uma das ligações tende a ser mais rígida e podemos ver isso também se eu for comparar as deformações que as peças estão a ter. Okay? Eu vou aqui comparar resultados entre elas. Entretanto, as outras pessoas também vão respondendo, que eu quero ter aqui várias respostas para podermos depois falar um bocadinho sobre as mesmas. Ora, todos os estudos nesta configuração, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar a deformação em Z, segundo o eixo Z, para o estudo com porca, para o estudo roscado e para o estudo com o fundação virtual. E vou usar como bitola o estudo com porca. Okay? E basicamente o que é que temos aqui? Ora, a nível de deslocamento em Z, temos um máximo no furo no estudo com porca de 2,46 E-3. No estudo roscado, 1,7 E-3. E temos um deslocamento em Z também aqui do furo virtual, do furo de fundação, de 1,2 E-3 sensivelmente. Eu coloquei ainda um sensor junto ao limite do furo. Okay? Um sensor aqui junto ao limite do furo, ao qual apontei os valores também, em que no furo com porca temos 1,87 E-3, no furo roscado 1,116 E-3 e no furo de fundação temos 2,3 E-4, ou seja, uma ordem de grandeza quase inferior aqui ao furo com porca. Okay? Eu também passei estes valores aqui para o meu ficheiro em que cá estão eles, okay? Deformação em Z, ao deslocamento neste caso, e o resultado daquele probe que eu fiz junto ao furo. Ora, já tenho aqui mais algumas respostas. Ora, como o comprimento de viga associado ao parafuso altera também o momento dos parafusos. Okay? Os parafusos com maior comprimento de viga apresentam maiores momentos. João Vaz. E é exatamente isso mesmo que está aqui a acontecer. Agora a minha questão é, vocês conseguem achar uma relação entre estes valores? Se eu vos mostrar, por exemplo, aqui estes valores que têm aqui para os comprimentos, em que o parafuso com porca tem 20, o parafuso sem porca tem 15 e o parafuso virtual ou de fundação tem 10. Ora, se eu voltar então aqui ao Excel e vou afastar aqui a minha caixa de diálogo,
vocês podem ver efetivamente que a relação é cerca de 2 vezes. Okay? Isto está errado. Aqui. Aqui. Ou seja, basicamente o que nós temos é uma relação de 2 vezes entre estes dois valores que estão aqui. Okay? Ou seja, o parafuso com porca que tem 20 mm tem 4.8, o parafuso virtual que só tem 10 mm tem cerca de 2.3. O roscado tem 15, é um valor intermédio, está ali. Ou seja, o valor não é propriamente o dobro, porque, mais uma vez, a chapa intermédia está ali a absorver alguma deformação. Então vamos passar aqui um bocadinho para cálculos, que isto nós gostamos é de falar também sobre cálculos. Ora, basicamente como é que o SolidWorks Simulation avalia então aqui o momento dos parafusos? O valor, basicamente nós temos a força aplicada no topo do elemento de viga, e onde o valor do momento vai ser praticamente zero, e temos então na base dessa mesma viga o nosso valor vai ser o máximo. Se nós fôssemos contabilizar o parafuso de fundação, basicamente temos aqui um valor de 5 Nm teórico, ou seja, 500 N vezes o comprimento do parafuso, temos então cerca de 5 Nm. Mas na realidade é que o valor que o software nos devolve, que o Simulation nos devolve, é a média desse momento. Ou seja, basicamente a área deste triângulo que está aqui, e por esse motivo temos então os 2,5 Nm para o parafuso de fundação, vamos ter 3,75 para o parafuso roscado e 5 Nm para o parafuso com porca. Okay? E se eu for comparar estes valores com os valores de tabulado, podemos ver exatamente que os valores que estamos a obter são muito aproximados. Ou seja, 2,5 para o parafuso de fundação, em que estamos a obter 2,3, 3,588 em vez de 3,75 e 4,84 em vez dos 5 Nm, devido àquela deformação da chapa superior. Mas a verdade é que os valores estão bem relacionados e têm uma boa correspondência entre o teórico e o valor que estamos a obter no estudo. Okay? Ou seja, exatamente, João Vaz, a relação é proporcional ao comprimento da viga. Mas ainda falta aqui esclarecer também uma pequena dúvida que diz respeito à deformação, ao deslocamento que as peças estão a ter. Ou seja, nós vimos que o parafuso com porca está a ter uma deslocação em Z, ou seja, na direção e sentido da força que está a ser aplicada, muito superior à deformação do parafuso de fundação. Okay? Nós podemos ver que o deslocamento em Z é 2,47 E-3 e o parafuso de fundação é cerca de metade desse valor. Ou seja, acaba quase por ter aqui uma pequena relação entre as duas. Mas isto para um olhar mais incauto, para um utilizador menos experiente, se calhar vai colocar aqui alguma dúvida sobre este valor da deformação. Então, por esse motivo é que eu coloquei aqueles sensores, retirei aqueles valores exatamente na localização do parafuso, e se eu fizer a diferença do máximo pelo valor, com o valor que medi exatamente junto ao parafuso, o que nós vamos ter é uma correspondência praticamente igual entre os 3 tipos de casos, okay? Entre os 3 tipos de ligações aparafusadas. Ou seja, como normalmente a deformação é o nosso valor, o nosso resultado, que nos permite fazer equivalências entre estudos, nós podemos ver, por exemplo, aqui exatamente que o valor da deformação é igual para as 3 ligações aparafusadas. Ora bem, então vamos só ver aqui mais alguns valores no nosso exemplo. Eu vou guardar as restantes perguntas para o final desta demonstração, deste webinar, okay? Que é para ver, só para manter aqui um bocadinho a sequência do mesmo. Podemos ver então que existe uma boa relação, uma boa correspondência entre os vários resultados. Agora, o que é que acontece quando nós aplicamos atrito entre as várias placas? E neste caso, eu tenho então aqui o mesmo estudo com porca com atrito, okay? E esse atrito é definido no nosso contact set do tipo No Penetration, em que vou colocar um atrito de 0.22. Isto é um atrito arbitrário.
Normalmente, o atrito entre diferentes materiais está bem tabelado, se ele está lubrificado, se está oxidado, se é do mesmo material, se são materiais completamente diferentes. Existem várias tabelas que vocês podem pesquisar na internet para ter uma boa ideia de qual o valor atrito a colocar aqui. E a questão agora é que influência é que isto vai ter nos nossos resultados. E a influência é muito grande mesmo. Isto porquê? Porque se eu estou a apertar as duas placas com parafuso e estou a aplicar basicamente uma força de corte no mesmo, a única relação que me vai prender, ou o que me vai prender esta peça no sítio, é a combinação da carga de aperto juntamente com o atrito entre os vários materiais. E eu fiz um comparativo também destes 3 estudos, destes 3 casos, e agora podemos ver, por exemplo, que a força de corte a que todos os parafusos vão estar sujeitas vai ser muito diferente. Okay? Já não são os 500 que estávamos a ter no caso sem atrito, o que é lógico, tal como o momento ao qual os parafusos vão estar sujeitos também vai ser diferente, e aqui já não há propriamente a mesma relação linear que estávamos a ter, de acordo com os comprimentos dos parafusos. Lá está, porque as forças de corte neste momento que eles estão a sofrer também são ligeiramente diferentes. Okay? Então, muita atenção depois aqui nestas situações, quando vocês aplicam atrito entre as várias peças que estão envolvidas na análise, porque os valores já vão ser completamente diferentes. E se vocês variarem este atrito, os vossos valores também vão variar. Eu fiz vários testes com atritos diferentes, a força de corte vai variar e automaticamente os vossos valores aqui também vão variar. Ora, temos então aqui um comparativo dos dois diretamente. Como podem ver, existe uma relação linear de acordo com os comprimentos quando não temos atrito, e essa relação desaparece quando nós colocamos atrito entre os vários componentes. Outro estudo que fiz também aqui, porque nem sempre as cargas que nós estamos a aplicar são cargas do tipo lateral, não é? Tipo cargas de corte. Eu também apliquei aqui um estudo em que considerei só o parafuso com porca, com 4 tipos de cargas diferentes. Ou seja, tenho aqui 0 newtons, ou seja, tenho uma força, basicamente, não tenho força, só tenho a carga de aperto do parafuso. Tenho depois uma força vertical de tração na face superior de 5 kN, 10 kN e 15 kN. Mais uma vez, transpus todos esses valores para um Excel. Podemos ver então a carga axial totalmente transferida para o parafuso. Ora, no caso de termos uma força vertical nula, temos então que o nosso parafuso mostra exatamente os 10 kN de carga axial. Quando aplicamos 5 kN, temos uma carga de 10.228. Quando aplicamos os 10 kN, temos uma carga de 11.525. E quando aplicamos de 15 kN na chapa, temos então que o nosso parafuso está a sofrer os 15 kN. Temos aqui um pequeno gráfico representativo do que seria, em que a linha laranja é a força que eu estou a aplicar na chapa, e a linha azul é a carga, é a força axial à qual o parafuso está a sentir, digamos assim, estamos a obter. O que vai de acordo com a teoria também. Okay? Ou seja, muita atenção também com estas questões das cargas de aperto, que são extremamente importantes e que são estes valores que vos vão permitir dimensionar corretamente os parafusos no futuro. Okay? Ora bem, agora, qual é que é uma das principais desvantagens que nós temos quando estamos a utilizar este tipo de parafuso? Eu já vos falei na vantagem. A vantagem basicamente é nós eliminamos o parafuso físico, não temos que contabilizar efeitos de rosca, não temos que contabilizar contactos no penetration, não temos que malhar a própria geometria do parafuso, o que a nível de performance é extremamente vantajoso. O estudo consegue ser calculado muito mais rapidamente e conseguimos obter valores diretos dessa ligação aparafusada assim. Agora, qual é que é a principal desvantagem que nós temos neste tipo de ligações aparafusadas? Nomeadamente, diz respeito aqui à face onde nós estamos a aplicar então a carga de aperto. Okay? Eu vou-vos mostrar as tensões que estamos a obter na região da cabeça do parafuso, e vou-vos mostrar também aqui a malha de elementos finitos.
e podem ver que temos tensões muito elevadas exatamente no limite dessa ligação. Isso acontece por um motivo muito simples. A face ao qual está aplicada a ligação parafusada, neste caso esta área, ela não se deforma. Okay? Ela desloca-se no espaço, mas ela não se deforma. E isso torna-se mais evidente, por exemplo, se eu for mostrar no furo, a porca aplicada, o parafuso aplicado sem qualquer carga externa aplicada, se eu vos mostrar o gráfico das tensões deformado, vocês poderão ver, bom, tanto também não, vou pôr aqui algo na ordem dos 5.000. Okay, vocês podem ver que aquela geometria pura e simplesmente não se deforma. Ela está-se a deslocar, ela está-se a movimentar para baixo, e então ela não se consegue deformar. E isto significa basicamente que estas tensões na região limite da ligação parafusada não podem ser tidas em consideração. Okay? Relembro-vos que tudo o que tem a ver com cálculo de elementos finitos são aproximações a casos reais, mas nós temos que otimizar o nosso cálculo para conseguir ter valores, conseguimos dimensionar o nosso projeto. E vamos ter que sempre ter aqui alguns compromissos e abdicar de algumas situações em prol de outras. E no caso das ligações aparafusadas, diz respeito exatamente às tensões que a geometria sofre naquela região. Ou seja, se eu tiver um estudo com ligações aparafusadas, obrigatoriamente, e tiver picos de tensão junto a essas mesmas ligações, obrigatoriamente terei que ignorar essas regiões e focar a minha atenção noutras regiões da geometria que poderão estar efetivamente a ter problemas e a sofrer com as forças que estão a ser aplicadas no estudo. Eu acho que com esta abordagem, acho que respondi à pergunta do Fernando Batista sobre o efeito da tensão de esmagamento na placa. Okay? Agora, outra situação que nós podemos averiguar aqui também, por exemplo, é as forças de contacto entre as várias peças. E se eu definir um contacto, um gráfico de tensões, e em vez de escolher von Mises, for escolher contact pressure, podemos ver exatamente as forças de pressão, as tensões de contacto entre as duas peças e, neste caso, como a face inferior, como esta face daqui, está completamente rígida, não tem qualquer deformação, nem o software não calcula as tensões nessa face. Basicamente estamos a ter que a face inferior da chapa de cima está a absorver todas as pressões de contacto ou todas as deformações que a geometria está a ter devido à ligação aparafusada. Okay? E for ver a face de cima, podemos ver então uma geometria mais ou menos circular de acordo com a carga que está a ser aplicada. Ora, isto vai depender muito da malha que está a ser considerada entre as duas faces e, se for importante, devemos então refinar mais a malha nessa região. Outra situação que acontece também é que, no caso dos furos roscados, eu vou pôr aqui então o nosso furo roscado lateral, o que acontece também é que a face interna do furo, ela não se deforma também. Okay? Ou seja, se a força for suficiente e nós tivermos alguma folga no parafuso, ele poderá deslocar-se, de acordo com a folga do parafuso que nós estivermos a dar, mas no caso dos furos roscados, a face interna do parafuso também não se deforma, o que vai, de certa forma, obrigar-nos a ignorar esses valores nessa região. Okay? Então, direito, stress plot, quero ver só nas entidades estacionadas, mas também como esta face de baixo está completamente fixa, como a peça de baixo está completamente fixa, nós não vamos conseguir observar esse valor. Okay? Neste caso, no roscado, temos aqui então as tensões interiores, mas também são muito pequenas. Okay? Então, se quiséssemos analisar as tensões na face do parafuso, na face roscada, digamos, poderíamos ter algo deste género. Mas lá está, também estamos a falar de uma situação em que o furo vai ser roscado, vamos ter interação entre entre a rosca do parafuso e a rosca do furo, ou seja, estes valores também não têm grande significado real. Okay? Então, muita atenção também às situações. Basicamente,
nós estamos a chegar aqui a um compromisso em que vou abdicar de alguns resultados para conseguir ter um resultado rápido e mais importante e direto. Okay? Ora, então, basicamente vimos que temos aqui várias diferenças e vou-vos só mostrar aqui mais alguns exemplos antes de terminar, também para não ficar só com uma ligação tão simples. Ora, outro exemplo que tenho aqui mostrado, é uma espécie de ancoragem. Ora, eu vou gravar isto. Tenho aqui basicamente o caso de uma ancoragem, onde fui buscar a situação do parafuso com porca. Esta ancoragem tem um comprimento aproximado de 200, aproximado não, tem mesmo 200 milímetros de profundidade, ou seja, length, aqui em baixo posso ver 200 milímetros, e a chapa tem 10 milímetros. A nível de forças, o que nós temos basicamente é um perfil de 60 por 60. Aqui tenho uma força lateral de 200 newtons aqui no topo da minha peça. Ok? 200 e pois eu aqui dupliquei a força, mas pronto. Agora, o que é que vai acontecer? Os parafusos foram formulados da mesma forma. Aqui tenho um parafuso com porca na aresta de cima e na aresta de baixo. No parafusado tenho um parafuso roscado no interior da ancoragem. E tenho então aqui um foundation bolt aplicado aqui nesta face. Ora, e se formos comparar aqui os valores, se bem que o foundation bolt neste momento trabalhar com 400 newtons não vai ser provavelmente relativo, mas, e por esse motivo é que eu tenho aqui uma tensão de corte, uma força de corte superior, mas se formos fazer uma comparação, basicamente o que é que nós temos? Ora, para o parafuso com porca temos um comprimento total de 210 milímetros, que é os 10 milímetros da chapa mais os 200 milímetros da ancoragem. O parafuso roscado temos 110 e no furo virtual temos os 10 milímetros. E a relação entre o comprimento do parafuso e com a força de corte mantém-se exatamente a mesma. Eu não estou a considerar atrito, mais uma vez, entre as placas e entre a chapa e a ancoragem. Okay? E podemos ver que o bending moment, ou o momento ao qual este parafuso está sujeito, é então os 49.951 vezes o comprimento da chapa mais o da ancoragem, obtendo então aqui o nosso momento de 2.4485. No simulation obtivemos 5.22, ou seja, está aqui uma correspondência muito boa entre o valor teórico e o valor obtido pelo software. No caso da fundação, nós temos o dobro, basicamente, da carga, da força de corte, mas 0.78, aqui temos 0.88, aliás, 0.80, 0.88. Aqui já vamos ter uma componente em Z ligeiramente superior. E aqui 97 temos 0.48 e então aqui temos 0.49. Ou seja, a correspondência está muito equivalente quando nós passamos de um estudo, de um cálculo teórico para um estudo feito com o simulation. Neste caso, se nós introduzirmos então o atrito, eu não fiz esse estudo aqui, mas se nós introduzirmos o atrito, vamos ter tensões de corte completamente diferentes para o parafuso, o que nos vai dar momentos diferentes também no mesmo e podemos então dimensionar o parafuso de acordo com essas mesmas forças que estão a ser aplicadas. Okay? Tenho ainda mais dois exemplos para vos mostrar antes de terminar o webinar de hoje. Em que o primeiro exemplo é um exemplo de condutas. Uma situação onde este tipo de casos também pode ser aplicado, ligações aparafusadas, em que tenho basicamente uma conduta que vai estar submetida a uma pressão interna e a uma carga térmica também nas peças, e tenho aqui vários parafusos criados de fundação, okay? Porque tenho aqui paredes virtuais criadas nos 3 pés da peça e basicamente conseguimos depois avaliar todas as forças que o parafuso estão sujeitas.
Okay? E podemos ver então aqui os foundation bolts. Tem aqui foundation bolts e tem também parafusos entre as várias flanges dos tubos e temos então aqui acesso a toda essa informação destes parafusos que aqui estão. Okay? Quer seja dos foundations, quer seja dos counterboards. E posso isolar diretamente aqui na caixa de diálogo por todos os conectores ou independentemente por cada um dos que estão aqui aplicados e eventualmente depois, mais uma vez, mostrar, discretizar isto por componentes e exportar para um ficheiro de Excel. Okay? Layout condutas, vou gravar aqui, save, e vou então aqui ao ficheiro de Excel, open. Neste caso, tenho aqui nos exemplos, layout, todos os ficheiros, e o ficheiro de Excel está aqui. E temos então aqui acesso a todos os valores para depois podermos trabalhar os valores no Excel. Criar gráficos, discretizá-los, está cá tudo. Okay? Então, este é outro caso, por exemplo, onde nós podemos usar as ligações aparafusadas, ligações entre furos. Temos alguns casos também de reservatórios, neste caso eu não preparei, mas também tem aqui um caso muito interessante que tem a ver com uniões entre vigas. Okay? E nesta situação em particular, temos que tomar muita atenção. Porquê? Porque todos os parafusos têm que levar aquela opção do Bolt Series para unir as chapas superior e inferior ao próprio perfil em si. Ok? Podemos ver que temos aqui uma série de ligações aparafusadas que foram automaticamente convertidas. E isto é uma ferramenta do SolidWorks Simulation Profissional. Okay? Em que temos aqui muitas ligações aparafusadas, ora 8, e 8.16 e 8.24, mas tendo particular atenção que todas elas tiveram que levar a opção do Bolt Series para contabilizar a face interna do furo que foi efetuado na viga. Okay? Neste caso, também foi definido a questão da força do parafuso, okay? Strength data, e basicamente, quando vamos analisar os parafusos, ora, define pin bolt check plot, podemos ver então que os 8 parafusos inferiores não estão a respeitar o que nós queremos obter. Okay? E se eu puser aqui, por exemplo, o rato em cima, posso ver que ele tem um fator de segurança de 1.36, quando nós temos um desejado de 2. Ou seja, o parafuso aguenta, mas não, digamos, o que nós pretendemos para este projeto em si. E se eu for ver os detalhes, posso então ver aqui todos os parafusos que aguentaram e os respectivos valores, e os parafusos que não aguentaram e os respectivos valores. Okay? Podemos ver que possivelmente terá tido a ver aqui com a tensão de corte, que está muito grande, para aqueles parafusos ali em baixo. Okay? Só de curiosidade, a questão que eu falei do Simulation Profissional e das ligações aparafusadas. Ora, quem tiver SolidWorks Simulation Profissional tem a vantagem de, no caso de utilizar parafusos da toolbox do SolidWorks, okay? Quando vamos criar aqui um novo estudo, quer seja estático ou não, temos aqui a opção de converter toolbox fasteners to toolbolt connectors. Okay? E o que isto vai fazer basicamente é, ele vai converter automaticamente aqueles 24 parafusos com porca que coloquei ali no estudo em cerca de 40 segundos a 1 minuto. E cá temos, neste caso foram 17 segundos, 24 parafusos automaticamente criados num único passo. Okay? Neste caso em particular teríamos que ir confirmar cada um deles porque ele não contabiliza a chapa intermédia. Se for entre duas chapas funciona na perfeição,
se for com chapas intermédias, nós temos que obrigatoriamente vir aqui e ativar o Bolt Series. Mas não é só, okay, para a face intermédia, mas a questão é o seguinte, ou seja, todos os parâmetros do parafuso foram introduzidos automaticamente pelo simulation, a nível de diâmetros de porca, diâmetro de parafuso, da cabeça, diâmetro do parafuso, propriedades de materiais, área média, a área da secção média do parafuso e a carga de aperto do mesmo. Okay? Toda esta informação está disponível na ajuda do SolidWorks, mas temos esta vantagem acrescida de não termos de estar a definir todos estes valores e à procura destes valores manualmente neste tipo de exemplos. Okay? Vou voltar aqui ao PowerPoint. Esta questão dos parafusos, dos bolt connectors, vocês podem aceder na ajuda do SolidWorks. Okay? Toda esta informação está disponível aqui. Connector bolt, formulação, como é que ele considera a secção, a área da secção, a formulação do parafuso. Okay? Podem reconhecer esta imagem do PowerPoint que eu fiz, que eu mostrei antes. Ou seja, toda esta informação está aqui apresentada em detalhe com a matemática associada. Okay? Inclusive a pré-carga axial, como é que ela é considerada, como é que ela é aplicada quando se faz a substituição dos parafusos da toolbox. Aconselho-vos também aqui uma série de webinars, que é o SolidWorks Simulation Step Up Series, Bolt Connectors, feito pela própria SolidWorks. Estes webinars já têm alguns anos, okay? em que basicamente temos aqui toda a matemática, toda a explicação, passo a passo também da criação dos parafusos, como é que eles funcionam, a matemática que está por trás, vantagens, desvantagens, considerações a ter na análise dos resultados. Ou seja, toda esta informação, isto são três vídeos que vocês têm aqui. Okay? Parte 1, parte 2 e parte 3. Aconselho-vos a ver, não são vídeos muito longos, são vídeos entre 15 a 20 minutos, sobre tudo que diz respeito a nível de ligações parafusadas. Okay? Ora, como já vamos praticamente numa hora do webinar, eu vou-vos pedir o seguinte, eu não vou responder a questões neste momento, vocês têm aqui os meus contactos, mandem-me um e-mail se tiverem dúvidas e eu terei o maior prazer em responder às mesmas assim que tiver a oportunidade. Okay? Por isso, mandem-me um e-mail, coloquem as vossas questões e eu irei entrar em contacto, de certeza absoluta, o mais brevemente possível. Quero agradecer desde já a vossa presença nesta sessão de hoje e até uma próxima. Bom trabalho.